Nesse vídeo eu vou te falar por que as suas campanhas não estão convertendo. Você já tentou de tudo, né? Ontem a gente estava conversando com uma parceira que veio conversar com a gente aqui sobre um problema que ela estava tendo na operação dela. E ela contou pra gente que ela fechou com um estrategista e não deu certo, frustrou muito ela, investiu uma grana. Depois ela fechou com outra pessoa e também não deu certo. Depois ela trouxe uma gestora de tráfego, ela mesma começou a colocar a mão, conseguiu vender mais, só que mesmo assim não deu muito certo o que ela estava esperando. E é exatamente isso que eu quero falar. A gente deu algumas dicas para ela e eu queria passar para vocês nesse vídeo quais são os 5 motivos que fazem uma campanha não converter. Existem outros que eu posso trazer em outro vídeo, mas esses aqui, se você olhar para eles, você vai resolver meio que batata, assim, tá? Você vai conseguir, pelo menos, começar a tirar alguma venda e começar a escalar a sua oferta. Porque são erros básicos que todo mundo que começa no digital, ou todo mundo que empresário que lançou um novo produto e trouxe alguém inexperiente, vai cometer esse erro aqui, tá? Lembrando que o último, eu sempre deixo o último como o mais importante, tá? Mas todos aqui são importantes. Então, já salva esse vídeo, já se inscreve, porque a gente traz essas análises sempre. A gente vai trazer outras análises. A ideia é que esse canal aqui vai virar um canal de TV, então vai ter muita coisa acontecendo, então vamos nessa. Número 1, desalinhamento com ICP. O que é o desalinhamento com ICP? Todo mundo tem um ICP que quer atingir quando você faz uma campanha de marketing. O que é o ICP? O ICP é o seu cliente ideal, o seu alvo ideal, o seu cliente ideal. Eu posso até fazer um vídeo depois só como definir o seu ICP, quais perguntas você tem que fazer para definir o seu ICP. Esse desalinhamento com o ICP, ele vai prejudicar toda a sua comunicação como empresa. Primeira pergunta que você tem que fazer é: tô conversando com a pessoa certa? A minha oferta fala com o meu ICP? O que eu tô prometendo aqui é bom pro meu ICP? A minha comunicação visual atende ou chama a atenção do meu ICP? Então não é o que vai dar números mais baratos, não é nada disso, tá? Uma campanha de marketing para ela converter dentro do seu produto, seu ticket, ela tem que estar alinhada com aquela pessoa que você quer falar. Se ela estiver desalinhada, vai dar errado. Vou dar um exemplo, a gente atende construtoras aqui também. Construtora de alto padrão não pode ter uma comunicação de construtora de Minha Casa Minha Vida. Ao mesmo tempo que a construtora Minha Casa Minha Vida não pode ter uma comunicação de construtora alto padrão, porque uma coisa afasta a outra. Então vai afastar o seu cliente. O marketing ele tem sempre duas funções, né? Afastar o cliente que você não quer e atrair o cliente que você quer. Lembra sempre disso. E a segunda coisa, falta de coerência entre os criativos. Como assim, Gu? A gente considera criativo tudo que é visual, né? E tudo que é copy, a gente também considera criativo. Imagina assim, a pessoa vê o seu anúncio na rede social. Lá você está falando banana. Quando chega na página do site, você está falando melancia. E no criativo ali, ó, como você estava falando de banana, ele tá todo amarelo. Quando você tá na sua página, tá todo vermelho e verde, porque você tá falando de melancia. Quando chega no checkout, tá uva ali. E quando você entrega pêssego. Esse é o principal problema das empresas hoje. Divulgam banana, mostram melancia e no checkout é uva e na entrega é pêssego. Então é um desalinhamento completo que causa insatisfação para quem compra. Aqueles únicos que você consegue converter, eles ficam super insatisfeitos porque você prometeu banana e entregou pêssego. Você não consegue converter o suficiente porque a pessoa vê banana, entra na página e enxerga a melancia. Parece um erro que, tipo, Gu, eu não faço esse erro. Parece um erro simples, mas muita gente comete esse erro. Porque na cabeça do empresário é tudo fruta. E não é fruta. Não é tudo fruta. Você entendeu a ilustração que eu quis fazer aqui? Se o seu criativo, sendo mais prático, né? Se o seu criativo é verde, a sua página precisa ter verde. Se o seu criativo promete 10 mil de faturamento, se o seu criativo promete uma economia de 30%, na sua página tem que ter 10 mil e 30%. Se você promete de uma forma mais direta no criativo, você tem que prometer de forma mais direta na página. Mas, Gu, eu faço 1 milhão de criativos, então eu tenho que fazer uma página para cada criativo, pelo menos uma página para cada ângulo, senão você não vai conseguir converter. A coerência entre as fases do funil é uma das coisas que mais faz você não converter na sua estratégia. Isso precisa estar alinhado também com o seu comercial. Então, por exemplo, você faz, Gu, mas eu faço campanha direto pro WhatsApp. Tá, mas no seu criativo você está falando uma coisa e o seu comercial tem outro alinhamento. Como é que você faz nesse caso? Então, assim, é muito importante você ter esse alinhamento também. 3, a terceira coisa é a oferta ruim. Então, você tem uma oferta que não é interessante para o seu público. E eu vejo isso acontecer bastante. Gu, eu sou especialista em comunicação e quero ajudar as pessoas a gravar melhor os stories.
Tá, mas o seu público quer isso? O seu público quer gravar melhor os stories ou ele quer vender mais? O seu público quer gravar melhor os stories ou ele quer gravar melhor Reels, que ele acha que vai dar mais certo? O que o seu público quer hoje? E como que eu descubro o que o meu público quer? Pesquisando. Então você pode pesquisar dentro da sua própria clientela, você pode pesquisar em fóruns, você pode pesquisar em grupos de WhatsApp, você pode participar de masterminds, de grupo. Quando você participa de um grupo de empresários e você investe de repente para participar de um grupo de empresários, você não está comprando só uma possibilidade de trazer cliente. Você está comprando a possibilidade de entender o que aquelas pessoas estão falando. E isso é importante você ter clareza. A oferta boa, ela é específica, ou seja, não é genérica, ela é específica, ela atua diretamente na dor, tá? Única. Então ela é única, só tem ela, você é o único que tem essa oferta. Você tem dois concorrentes, os dois concorrentes vendem melancia. Eu tô focado na fruta hoje. Ah, Magu, mas os dois vendem melancia, então eles vendem a mesma oferta. Não, porque um vende a melancia mais doce do Brasil e o outro vende melancia. Então você tem que ter uma oferta única, específica. O que seria específico em melancia, por exemplo? A melancia mais doce do Brasil, plantada nas montanhas de Minas Gerais, por exemplo. Isso é uma oferta específica, sabe? É uma coisa única, que só você tem, né? Útil. Então a sua oferta precisa ser útil para o seu cliente. Ele precisa olhar aquilo e falar, realmente eu preciso resolver isso. Então às vezes sua oferta é uma coisa que o seu cliente até quer, mas não é útil. Também não resolve. E urgente. O que é urgente? É algo que ela tem que resolver agora. Então se a sua oferta ela não tem uma urgência, a pessoa não tem que resolver agora, ela pode deixar para depois, ela vai deixar para depois. Porque as pessoas procrastinam sempre tudo que elas fazem. Então é importante que ela também seja urgente. Isso vai fazer com que você venda mais também. Em quarto lugar, a copy. Então, às vezes, você tem tudo isso, mas a sua copy não tá boa. O que é uma copy boa? Uma copy que realmente traga uma história, que realmente entenda como colocar para a pessoa tudo isso que a gente conversou até agora. Então, como que você vai colocar em texto ou em vídeo, né, em palavras, tudo isso, retraduzir o seu produto. Eu vejo que as pessoas erram muito em copy também. Então elas não colocam uma coisa muito genérica. A copy boa, ela segue a regra do 1, né? Ela só fala de um assunto. Então é muito importante você ter isso na sua oferta, nas suas campanhas. Como é que tá a copy disso? Você contratou um copywriter ou você de repente colocou isso na IA e tirou a primeira coisa e já fez? Não, tem que prestar atenção nisso. A IA ela até faz uma copy decente, mas o copywriter tem que precisar, ou pelo menos um especialista em mercado precisa analisar essa copy e entender se ela tá boa, porque a copy faz diferença. Às vezes você colocar uma headline mais chamativa, às vezes você testar mais copies, testar mais headlines, testar mais coisa, testar mais páginas, porque a copy ela pode ser a melhor do mundo, feita pelo melhor copywriter do mundo. Quem vai dizer se ela é boa ou não é o mercado, é você jogar ela pro mercado. Então testar mais copies também é importante. Eu vejo muita gente que testa uma copy, testa um criativo, uma página, um checkout e acha que tá tudo certo. Não, aqui a gente testa pelo menos 30 ali por semana, sabe? É muito criativo, é muita coisa que a gente testa. É uma sequência de criações muito grande, porque tem que ter isso. Você tem que testar copies diferentes, ideias diferentes. E dentro da copy tem a big idea, que é muito importante, que é a grande ideia da sua oferta. Se ela não tem uma grande ideia, ela não vai chamar atenção, porque a ideia chama atenção, a ideia prende. Então isso é muito importante também. E o último ponto é a falta de investimento, né? Então às vezes você tem tudo isso, você tem toda uma estrutura, mas você não tem clareza dos números, você não sabe quanto você tem que investir para isso dar certo. Aí o empresário vai lá e investe às vezes R$1.000 e não converte e acha que não dá certo. Mas espera aí, com R$1.000 que eu consigo fazer? Quantas pessoas eu coloquei? Quantos testes eu consegui fazer? Então não é um investimento baixo investir em marketing, né? Também não é jogar dinheiro fora, tá? Você tem que trazer um especialista para te ajudar, que vai te guiar nesse assunto e não vai deixar você gastar dinheiro, vai fazer os testes corretos. Então testar os criativos, testar as ofertas, deixar tudo isso que eu falei para vocês redondo e depois disso você começar a ver se converte. Não é um tiro no escuro, não é um tiro e acabou. Não deu certo ou deu certo. Não. Você tem que fazer isso de uma forma sequenciada, com estratégia, com dados, com número, analisando KPIs e ir otimizando isso com o tempo. Isso é marketing de verdade. Então, ter clareza dos números é você saber quantos por cento vai
no meu funil, no caso, né? Quantos por cento de cada etapa. Então, quantos por cento de pessoas que viram o anúncio clicaram? Quantos por cento de quem viu, de quem clicou, realmente foi pro checkout, ou falou comigo, ou falou pro meu comercial, ou converteu. Então, tudo isso é super importante. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva nesse canal. E para você parar de sofrer com várias campanhas que não dão certo, fale com o nosso consultor. E aqui embaixo vai ter um link. Esse link você consegue falar com o nosso consultor. Nosso consultor vai fazer todo um plano para você, vai mostrar para você como que você pode acertar na sua oferta, vai entender o seu mercado, vai te mostrar os canais de distribuição que são interessantes e você vai sair ali com o plano feito, tá? Então faz um diagnóstico com a gente no link abaixo, que a gente vai estar te esperando ali.